Fala pessoal, tudo certo? Bom, esse aqui é o segundo vídeo em relação ao bot que eu fiz com IA, completamente com o Vibe Coding. Esse bot foi focado numa dor que eu tenho hoje, que é basicamente pesquisar notícias que são do meu interesse. Então eu tenho preguiça de ficar indo na internet colocando o que eu quero e ficar buscando. Então esse bot ele é focado exatamente nisso e numa outra funcionalidade que eu implementei essa semana, que é a parte de geração de vídeos pro meu canal do YouTube. Então ele vai gerar um roteiro do começo ao fim. Bom, esse é o segundo vídeo, então, sobre melhorias que eu fiz nesse bot. A principal que foi feita é a refatoração desse bot, tá? E o porquê disso? A primeira versão foi feita exclusivamente com JavaScript puro, não era nem TypeScript, era só JavaScript. E a principal dor que eu estava tendo ali era quando eu ia revisar esse código para tentar melhorar algum ponto que eu não achava que estava adequado. E como não tinha nenhuma tipagem, toda hora eu tinha que ficar colocando console.log para entender qual era o dado que estava chegando ali. E também a estrutura ficou uma bosta. Não vou falar uma bosta, mas assim, não ficou boa. A arquitetura não ficou legal, ficou tudo em poucos arquivos, então ficaram arquivos gigantescos. E agora foi feita também uma separação por responsabilidade. Então, bora lá mostrar o que foi feito. Bom, então começando, né? Esse repositório aqui é público, então qualquer pessoa que tiver curiosidade, querer ver como está o código, quiser rodar na própria máquina, ele está aqui no meu próprio GitHub. O meu GitHub é bigode com dois i's, o projeto chama AI Assistant. Então aqui já tem um read me explicando mais ou menos como que funciona e como você faz para rodar. E o ponto, só dando um recapzinho, né? Todas essas IAs elas estão rodando localmente ou através do Olhama. Então, na minha máquina eu rodo o Olhama 2.5 3B. Isso roda localmente quando eu já estourei a cota do modelo do GPT Open Source, que também roda dentro do Olhama, mas isso não roda na minha máquina, roda na cloud mesmo. Aqui são todas as variáveis de ambientes que tem que ter configurados para rodar. E basicamente, depois que você configurou essas variáveis de ambiente aqui, obviamente, né? Se você tem o Olhama rodando e o Node, que isso aqui foi feito completamente em Node, é só você dar um Docker Compose Up que o serviço já vai subir, você pode mandar mensagem no Telegram e o bot já vai te responder. Mas, indo para o código, a principal diferença dessa versão, vamos chamar assim, versão 2, para a que foi feita semana passada, é que agora eu estou usando completamente TypeScript. E o motivo disso era que eu não estava entendendo nada que foi escrito quase. Então aqui, né, a gente continua tendo nosso arquivo index, que faz o registro do bot e sobe toda a parte de cron para ele rodar diariamente e ficar enviando as mensagens. Tem esse novo arquivo aqui, que é o arquivo de chat, que ele basicamente ele entende o que foi enviado, vamos assim dizer. Então aqui ele faz análise da intenção do usuário, o que isso aqui faz, basicamente, né? Se você mandou um olá, ele vai entender que você está chamando o bot, vamos assim dizer, né? Está sendo amigável, não sei se essa é a palavra. Aí você tem esse handle chat message, que é para tratar a mensagem que chega. O próprio handle chat. Aí você tem a parte de handle search, que é quando você faz uma busca na internet. Também tem essa parte de handle news details, que é os detalhes das notícias que foram geradas. Mas assim, basicamente o que foi feito foi uma limpeza no que era JavaScript para TypeScript. Aí o ponto principal, que foi o que me brilhou os olhos depois que foi feito isso, é a tipagem de cada entidade. Então aqui a gente tem um cara novo, que é o nossa pasta de types, a gente tem a pasta de index, que são os tipos primitivos que chegam do nosso bot. Então, por exemplo, o interest entity, que é quando a pessoa cadastra o interesse dela, a digest, que é... Esse aqui não era mais pra chamar digest, era pra se chamar resume, porque eu mudei o nome, porque eu achei que digest não estava muito legal, eu mudei para resumo. A parte de conversação, modelos, análise. E aí tem um outro ponto que foi assim, para mim foi o principal, foi esse daqui, que era em relação às filas. A ideia desse projeto foi usar a fila para não ficar acoplado. Então, por exemplo, quando você enviasse uma mensagem, o bot já conseguisse, o projeto aqui, ele já recebesse essa mensagem, publicasse uma fila e já devolvesse para você. Estou pensando, ou aguarde um momento. E nesse meio tempo, ele já dispararia uma resposta e ficaria processando no background.
E até eu entender o que estava sendo enviado para cada fila, eu perdia muito tempo. Então, a ideia desses tipos é entender exatamente o que está sendo enviado para uma fila. E aí, basicamente, isso aqui é o arquivo que mostra a tipagem de cada intenção ou cada estrutura de dados que está sendo enviado. E aqui é a interface dos dados que chegam e são enviados pela API do Telegram. E por último, agora tem. Por último, não, né? Mas. Dando sequência. A pasta do Telegram, que agora tem toda essa parte do pooling. O pooling basicamente é quando você envia uma mensagem, tem que ter alguém escutando essa API do Telegram. Esse pooling é basicamente o cara responsável por isso. Então toda vez que chega, que o pooling entende que chegou uma mensagem, ele entende isso e publica numa fila. E aí você vai, aqui dentro de Queue Workers, você vai ter o intent, que ele vai entender o que foi pedido, logo na sequência ele cai nesse message handler, que é um arquivo bem grande, que talvez eu possa refatorá-lo. Mas o message handler, basicamente, ele vai entender o que você pediu e vai pegar essa mensagem e publicar na fila certa. Por exemplo, se eu quero uma busca na internet, ele vai publicar no worker de search. Aí, caso contrário, o próprio message handler ele trata, e assim que ele tratar isso, ele vai publicar na fila de Telegram Sender, que é o cara, que é a fila responsável exclusivamente para enviar mensagens para a pessoa de volta, né? Que seria a resposta do bot. E aí aqui tem os modelos internos, que no caso é um só, que é o modelo das preferências do usuário, do que a pessoa tem interesse, que é basicamente o que você decide, que você gosta, que é a partir disso que o bot trabalha. E aí tem um ponto que eu tava dando uma analisada que ficou bom e ao mesmo tempo não ficou. Por exemplo, aqui em Features, você vai ver que tem duas pastas, a parte de Core e News. Por que teve essa separação? O que seria esse search dentro de Core? Qualquer funcionalidade que venha a ser desenvolvida, muitas delas precisam de busca na internet. Então, o search em si, além de ser uma feature, ele é algo core. O que eu quero dizer como core? Algo que pode ser compartilhado entre outras features. Por exemplo, fazer a busca de notícias, eu preciso de duas coisas. Primeiro, dos meus interesses, e segundo, de uma API de busca. Então, a minha funcionalidade de notícias, baseadas no meu interesse, ela por baixo dos panos precisa de uma outra funcionalidade, que é o search. Aí, por esse motivo do search poder ser usado em diversas outras funcionalidades, eu coloquei ele fora, mas dentro de feature como um cara core, que pode ser reutilizado por outras funcionalidades. Por exemplo, uma que eu gerei essa semana que não tá aqui, ela foi diretamente para dentro da fila de handle, de message handler, que é a de gerar o meu script do vídeo que eu vou gravar para o YouTube. Achei. Process roteiro. Esse process roteiro é a funcionalidade responsável por gerar um roteiro pro canal, que seria os vídeos que eu vou gravar. Só que essa funcionalidade ela foi feita dentro de um worker. E aí que tá o primeiro problema, que eu peguei analisando o código. Não é um problema o handler estar dentro da fila, vamos assim dizer. Isso é ok. O ponto principal é todas as etapas de gerar um roteiro estão nesse handler. O que eu vejo como um erro, e isso deveria estar dentro aqui de features. Ter uma feature aqui que seria gerar vídeo do canal, por exemplo. E todo esse código aqui estar aqui dentro. E o process roteiro chamar essa funcionalidade. Isso eu vejo como o mais adequado. Igual está sendo feito aqui com o Process Research. Tem uma pipeline que ele executa a busca. Mas. E aí em Core? Tava tudo na raiz também, esse core aqui. Ele tá fora de features, né? E esse core eu acho que ele não deveria se chamar core, sim infraestrutura. Por quê? Aqui eu tô lidando diretamente com o banco de dados. E aqui tem esse cara que chama memory. O memory é basicamente a memória de tudo que você conversou com o bot.
E aí, por último, mas não menos importante, tem o Kiwi. Esse cara aqui é a infraestrutura responsável por todas as filas que a gente tem dentro do Rabbit. E aí, agora indo para realmente a última pasta, que é a pasta de AI. E aqui você tem todas as definições dos agentes, do que eles fazem, vamos assim dizer. Então aqui eu tenho um agente de research, eu tenho um agente de análise, um outro. Cadê? Análise, beleza, eles chamam generate, que é para gerar a resposta. Tem um aqui que é responsável apenas para escrever, então esse aqui é o que faz o dado os dados que ele recebe, ele vai gerar o roteiro do canal, então ele está dentro de agentes. Aí tem um outro cara aqui que se chama análises, esse que ele faz, ele compila todo o contexto que foi entendido. Ele é usado em diversos outros arquivos também. E por último, não é por último, né? Porque não é o último. Mas tem o LLM. Ele é responsável exatamente para entender a instância do Olhama e entender o que deve ser executado, qual modelo deve ser executado em complemento com o Model Router. Então aqui você tem alguns prompts que ele faz a classificação de intenção. Ah, é. Esse cara aqui do Classify Intent. Deixa eu até abrir o chat aqui. Eu vou dar um rollback aqui no código só para mostrar como que tava. Ah, esse aqui, arquivo aqui é novo. Mas, se eu entrar aqui nos commits, aqui, análises. Esse arquivo aqui de análises, ele era chamado dentro do Telegram, não vou lembrar agora de qual arquivo, e a forma que era feita a análise para saber se a pessoa estava se apresentando era através dessas palavras, que era olá, oi. Então, ele não usava a própria IA que já estava disponível dentro do projeto. E por isso que foi feito o Classify Intent. Mas o que eu queria mostrar era isso, era a atualização do chat, do bot. E o principal ponto, acho que eu trago assim do vídeo é hoje muitas das coisas que a gente consegue fazer através da IA, ela acelera muita coisa. E esse acelerar e as coisas funcionarem não necessariamente faz com que ela funcione e gere um valor, isso é óbvio, mas muitas das vezes ela não é feita da melhor forma, igual o primeiro código. Ele funcionava, ele entregava o que era proposto, mas entender o que estava aqui era muito complexo. E por esse motivo que eu fiz o refactor para TypeScript, melhorando um pouco a arquitetura, desacoplando um pouco as responsabilidades, porque eu realmente olhava para o código e não entendia. Então eu acho que agora, eu acho não, tenho certeza, cada vez mais com a IA dando velocidade para entrega, também é necessário que a gente revise o código e tenha contexto do que está sendo entregue. Saber entender e diferenciar o que é qualidade de código ou só código lixo que a IA gera. Isso foi um exemplo dessa primeira versão para a segunda. E ela nem foi intencional, pior que eu só tava fazendo prompt. Olha, eu quero que você faça isso, que tenha fila para conseguir desacoplar. Fui fazendo vários prompts. E ao final eu falei, legal, funciona. Mas não tá da melhor forma. E por isso que teve essa versão 2. Mas o que eu quero deixar é isso. Agora com a IA, o que a gente mais tem que se apegar como dev, eu vejo que é voltar aos fundamentos, entender o que é um código bom, o que não é um código bom, porque realmente não dá pra gente competir com a velocidade que a IA entrega. Então, realmente, hoje escrever código tá bem diferente do que era há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Mas ter conhecimento dos fundamentos e saber o porquê que aquilo foi escrito hoje é o que eu vejo como mais importante. Mas é isso, gente. O vídeo que eu queria trazer era uma versão 2 dessa leve reflexão. Se você achou interessante, escreve aí embaixo nos comentários. E o projeto é open source, então se você quiser adaptar isso para o seu uso, sinta à vontade. Ou se você quiser contribuir, só abrir uma PR lá também, que eu olho e aprovo. E é isso. Tamo junto. Valeu.